Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certo, o inverno chegou e o corona vai vir com tudo agora. Covidão vem aí, vamos torcer que não. Empurraram o covidão pro inverno, cara. Tá frio até em Brasília, cara. Impressionante, tá frio por tudo que é canto. Mas, tá muito frio aqui, tá 18 graus. Tá muito frio. Parâmetros de Brasília é muito frio, cara. Mas hoje a gente tá com alguém que tá de um lugar mais frio ainda, mais ao sul. É o nosso convidado mais ao sul do planeta que nós entrevistamos. Entrevistamos ele agora pela terceira vez, porque nós já falamos com ele lá no episódio 23 sobre o século totalitário que foi o século XX. No episódio 52 nós falamos com ele sobre a Revolução Russa e agora estamos aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo, Ricardo Souza. Como é que estão, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aqui direto do bunker, do cassino. Esse é o Conexão Cassino, eu ia falar, é um nome não informal. Para quem não sabe, Cassino é a maior praia do planeta Terra, não é, Ricardo? É o que dizem, há divergências. É o que dizem. Há divergências, há divergências. É uma praia gigantesca que fica no litoral sul do Rio Grande do Sul, o litoral mais bonito do Brasil. Também há divergências, mas tem gente que diz. Deve ter uma pessoa. Lá no a entrevista que a gente deu pro Instituto Mises, o Rodrigo Marinho ficou rindo da minha cara quando eu falei que Mostardas tinha um litoral muito bonito e ele ficou rindo porque ele é do Ceará. Não, cara, eles não entendem de beleza. Isso é que a beleza é relativa. Isso aí. Subjetivo. Mas pra quem não conhece também, uma outra curiosidade sobre o Cassino, que faz parte de Rio Grande, faz parte da Grande Mostardas, né? Essa é só deixar isso bastante claro. Então, zona metropolitana de Mostardas. Buenas, antes da gente começar o nosso episódio, vamos para os nossos recados iniciais, então, Júlio. Boa, pessoal, vamos para os nossos avisos, então, é coisa rápida. Mentira, não é coisa rápida, não é coisa rápida. É para ser rápido. Só, agora a gente está de boas, mas para quem for ouvir o episódio, recomendo que evite crianças, porque é um episódio que, infelizmente, pelo tema tratado, ele dá uma escorrida de sangue aí no que aconteceu. A gente fala é triste, porque a gente fala de histórias tristes, de um século muito triste de violência, que nem o outro primeiro episódio que o Ricardo participou, que foi, né, o século da violência política, lá o episódio 23. Mas tirem somente crianças das salas. Se tiverem adolescentes na casa, tragam para ouvir, para não entrar ideias besterol na cabeça de adolescente que nem entrou na minha quando eu era adolescente. Então tragam adolescentes para ouvir esse tipo de episódio. Exatamente. Bom, fora isso, queremos dizer que agora tem no nosso site, existe uma categoria para cada episódio ali, eles são classificados em diferentes categorias, que vai então de libertarianismo, de economia, escola austríaca, política, enfim, entre no nosso site /episódios, lá Tapa da Mão Invisível /episódios, e vai poder classificar para tu ver o tipo de conteúdo que tu acha mais interessante para o teu momento. Exatamente, ficou muito legal, e daí depende, hoje eu tô a fim de ouvir sobre tal coisa, vou lá, clico, tá lá, escancarado. Temos também o nosso Apoia-se, né, para quem quiser apoiar o Tapa da Mão Invisível e contribuir para que nós mantemos as nossas luzes acesas, basta entrar no site apoia.se/Tapa da Mão Invisível, lá tem todas as categorias disponíveis para apoio, desde 5 pila até 149 pila, passando pelas mais diversas recompensas possíveis. E para quem quiser apoiar em Bitcoin, tá lá a nossa carteira no site. Lembrando que quando quiserem investir nos nossos patrocinadores, entrem pelos nossos links para nos ajudar a medir o tráfego enviado, assim como no caso de livros comprados nos nossos show notes da Amazon. Toda vez que você for comprar livro e entrar por um link nosso, a gente ganha uma comissãozinha
que novamente ajuda a manter as luzes acesas. Exatamente. E nós temos várias coisas lá no nosso site, né? Tudo isso que nós falamos está no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br. Lá nós temos os canais de WhatsApp e Telegram, caso alguém queira somente saber das nossas novidades, a gente manda um informezinho pelo WhatsApp e pelo Telegram, isso é de graça. Tem a nossa livraria e também se cadastrar na nossa base o seu e-mail para receber as nossas novidades. E eu acho que é isso, Júlio. É isso. E as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, também tá tudo lá no nosso site. Entre lá e nos acompanhe. Era isso, Paulo. Até mais e vamos voltar para o nosso episódio. Vamos lá. Para começar, assim, Ricardo, a Olga, eu não sabia nada sobre a Olga. Eu sabia que ela tinha existido, reconhecia o nome, mas não sabia bulhufas. Até o dia que tu me sugeriu a gente fazer um episódio sobre ela. E daí tu mandou teu TCC, que vai estar no show notes, sobre a história da Olga. Então, para começar, por que é importante a gente estudar o personagem da Olga? Bom, o personagem da Olga, na verdade, eu posso dizer que o que me chamou a atenção na pessoa dela foi que nela se concentram basicamente todos os movimentos autoritários, os principais, pelo menos, do século XX, né? Nós temos ali na pele dela a questão do comunismo, nós temos o enfrentamento com o nazismo, e nós temos também o autoritarismo da era Vargas aqui no Brasil. Então, são 3 temas que sempre me chamaram a atenção e ela acaba sendo um ponto de encontro dessas três vertentes políticas. E ela, só pra gente passar um início da vida dela, ela é alemã, ela não é brasileira. Alemã. Olga Benário, nascida em Munique em 1908. E ela ingressa no movimento comunista na Alemanha em 1923, com 15 anos. Isso, República de Weimar. Isso, exatamente. Que é justamente esse intervalo entre a Primeira Guerra Mundial e a ascensão do Hitler ao poder em 33. A República de Weimar dura esses 14 anos aí. Ela nasce num período extremamente atribulado ali da Alemanha, né? Que é entre... quando ela está ainda lá, que ainda acontecem os 2 golpes, ou eles vêm acontecer depois? Tentativas de golpes para tomada de poder e derrubada do regime do Weimar? Existem, com certeza. São golpes tanto à esquerda quanto à direita, e ela só sai da República de Weimar em 1928, né? Então ela estava lá quando Hitler tenta a tomada do poder em 23, e outros golpes também, a Liga Espartaquista com a Rosa Luxemburgo. Então ela estava presente na Alemanha da época, que é a República de Weimar, naquele momento. E essa mesma é importante para quem não conhece nada, então a gente vai passar por tantos períodos históricos, né? Ela vai da Alemanha para a União Soviética, da União Soviética para o Brasil e depois de volta para a Alemanha nesse inteirinho. Ela pegou o auge do século totalitário, tu não diria isso? Exatamente, não, daria para dizer que sim, porque ela teve tanto na União Soviética do Stalin como na Alemanha de Adolf Hitler. Então, certamente ela respirou o ar desses 2 totalitarismos aí que foram talvez alguns dos mais agressivos, talvez os mais famosos, né, do século XX. Ela não passou pela China maoísta, ela fugiu dessa. Na Europa, digamos, né, no contexto europeu, ela esteve envolvida com as 2 mais virulentas, digamos assim, ditaduras totalitárias. E ela era de origem judia. Exatamente, tanto parte de pai como de parte de mãe. E assim, e a família era socialista? Existia um ambiente socialista onde ela cresceu? O pai era um advogado, era social-democrata, né? Mas era um sujeito, pelo que consta, moderado. Ele não era favorável à revolução, né? E a mãe também era uma pessoa, digamos assim, de família com dinheiro e tal. Até que nós vamos falar depois do filme Olga, né? Que é um filme que saiu aqui no Brasil em 2004, ela é retratada como uma pessoa fútil, dedicada a joias, enfim, roupas caras, no momento de crise da República de Weimar, que era a Alemanha da época. Né? E então agora a gente já pode pegar esse filme como gancho ali. O filme é a razão, inclusive, que tu escolheste fazer o teu TCC sobre, né? Fala um pouquinho por que tu escolheu esse tema. Pois é, essa até não era a minha ideia inicial, fazer o meu TCC na faculdade sobre esse tema. Só que em algum determinado momento, acho que já no 3º ano, eu me dei conta que eu tinha visto esse filme na época, né? E tinha ficado com uma impressão a respeito dessa figura histórica que foi a Olga Benário. Só que eu me dei conta também que na época que eu vi o filme eu não tinha conhecimento suficiente sobre qual era o contexto, principalmente da União Soviética. Eu vim estudar esse tema da União Soviética bem depois. Eu decidi rever o filme, porque eu tinha ficado com a impressão dela de realmente de uma heroína, assim, ou de uma grande vítima. Claro que ela foi uma vítima, tanto do autoritarismo do Vargas como do nazifascismo, mas tinha ficado com uma impressão, digamos assim, positiva dela. E o filme tem, realmente, o objetivo do filme é fazer uma glorificação dela. Nós vamos agora, aos poucos, ir esmiuçando esse tema, e quando eu revi, já com outros olhos, à luz do conhecimento que eu tinha de
de quem era Olga, para que regime ela trabalhava, então a minha perspectiva sobre ela mudou um pouco bastante. E esse regime que ela trabalhava, assim, ela cresceu dentro das fileiras do Partido Comunista Alemão ou ela foi direto para a União Soviética? Como é que foi essa trajetória inicial dela? Ela entrou como estagiária, virou gerente? Como é que cresce dentro das fileiras comunistas? Exatamente. É mais ou menos por aí. Ela começa no Partido Alemão, que era um partido muito forte nos anos 20. O Partido Alemão, o Comunista Alemão era um partido muito forte, né? E ela se envolve com um professor, que era o Otto Braun, e depois ela sai de casa, ela abandona a casa dela com 15 anos, ela vai embora e vai para Berlim e vai trabalhar já em atividades direto, 24 horas por dia do partido, inclusive sendo já funcionária da União Soviética dentro da Alemanha, né? Ela trabalhava numa repartição soviética ligada à embaixada ou algo assim, então ela já trabalhava desde jovem para a União Soviética. E em 1928, esse companheiro dela acaba sendo preso, esse namorado dela era um dirigente do partido, né? Importante, ele acaba sendo preso e ela, pelo que diz a história contada, há divergências também, mas ela teria participado de uma ação armada para libertar ele da cadeia, né? E aí os dois vão embora em 28, depois que libertam ele, e fogem da Alemanha, no caso, que era a República de Weimar na época, e passam para a União Soviética, conseguem fugir para a União Soviética. Aí ela é formada 100% nos quadros da União Soviética do final dos anos 20, ela recebe treinamento militar, ela aprende a pilotar aviões, ela aprende paraquedismo, aprende a atirar, aprende a pilotar tanque. Ela tem uma formação militar completa, dentro já da União Soviética. E é por isso que ela é escolhida para ir acompanhar o Prestes no retorno dele ao Brasil, para proteger ele, é isso? Exatamente, ela vem como segurança, mas ela era considerada meio que uma estrela da juventude comunista na Alemanha, e depois na União Soviética ela é considerada uma militante exemplar, tanto pelo treinamento militar dela. Ela era destacada, digamos assim, tanto é que essa missão que ela é enviada para o Brasil, que também nós vamos falar daqui a pouco, não é a primeira missão dela fora da União Soviética, ela teve na França, ela teve na Inglaterra antes disso, né? Então ela era uma militar, né? Ela não era simplesmente uma sonhadora, alguém assim, quero transformar o mundo. Não, ela tinha fundamento teórico, treinamento militar mesmo. E antes que a gente entre no assunto de Prestes, eu acho que aqui no podcast, em algum episódio antigo, eu cometi a gafe de confundir os Prestes. Existem dois Prestes famosos na história do Brasil. Um é o Júlio Prestes e o outro é Luiz Carlos Prestes, né? Exatamente. Estamos falando do Luiz Carlos Prestes. Júlio Prestes Luiz foi um presente que não assumiu lá. Exatamente. Isso, né? O Júlio Prestes é quem vence a eleição contra o Getúlio Vargas e não assume o governo porque tem um golpe, a chamada Revolução de 30, e aí quem assume o poder é o Vargas, né? Mesmo tendo sido derrotado, ele assume o poder através das armas. Inclusive, meu avô participou, saiu de Rio Grande aqui e foi até o Rio de Janeiro. Ele foi um desses soldados que levou o Vargas ao poder. Meu pai do meu pai. Foi encilhar o cavalo. A história toda aí, exatamente. Não sei se ele encilhou o cavalo, assim, porque ele morreu, tinha 10 anos e nunca consegui conversar isso com ele. Mas ele foi ao Rio de Janeiro com o pessoal do Vargas e eles ficaram acampados no estádio das Laranjeiras, que era o estádio do Fluminense na época, né? Ainda era, não é mais. Então, esse Prestes que nós estamos falando é o Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes não tem nenhuma relação de parentesco? Não, nenhuma relação. Luiz Carlos Prestes é gaúcho, nascido aqui no Rio Grande do Sul. Mais um gaúcho. Porcaria pra estragar o Brasil. Mais um gaúcho, exatamente. E ele nasceu em 1898 e ele se destacou nos anos 20 dentro do que se convencionou chamar de movimento tenentista, né? O movimento tenentista era um movimento de contestação à Primeira República. A Primeira República que veio ser chamada depois de República Velha, né? Então era aquela república oligárquica, com fraudes nas votações, os interesses da população sendo totalmente sonegados, todas essas coisas que a gente sabe. E o Prestes, ele liderou a famosa coluna Prestes, né? Que percorreu, em meados dos anos 20, o interior do país lutando contra as tropas do governo. Eles percorreram 25 mil quilômetros no interior do Brasil. Né? Meu Deus. Então o Prestes ele ficou com muito prestígio. O Prestes ficou com prestígio depois de toda essa jornada e passou a ser chamado Cavaleiro da Esperança. Né? Mas ele sai, depois dessa jornada, ele não compunha mais o exército. É evidente isso, né? Ele cai fora do exército. Não. Aí ele, quando se exaurem as forças dessa coluna, a chamada coluna invicta, porque eles não perderam nenhum confronto com as tropas do governo, né? Ele acaba se exilando, vai para a Bolívia, vai para a Argentina. E é importante ressaltar, nessa época ele não tinha nenhum vínculo com o comunismo ainda, né? Ele vem a se tornar comunista depois, quando está na Argentina, que ele é procurado por alguns membros da seção latina da Internacional Comunista. Então aí sim que ele começa a ler alguns livros de Marx, e aí, bom,
Depois a gente vai continuar essa história dele. Mas a coluna Prestes, então, é anterior ao contato dele com a Olga? Antes, é praticamente 10 anos antes. Ele vai ter contato com a Olga Benário em fim de 34, na véspera do retorno ao Brasil. Porque assim, ó, só para não deixar passar, depois que ele vai para Bolívia, Argentina e Uruguai, ele é convidado a ir para Moscou. Ele é convidado por esses agentes da Internacional Comunista na América Latina para se exilar em Moscou, né? Então é aí que ele vai passar 4 anos lá, né? Trabalha como engenheiro, supervisor de obras, conhece grandes figuras do comunismo mundial e depois é que tem essa tentativa de uma revolução no Brasil, que agora em seguida a gente vai também chegar nela, mas ele conhece a Olga só na véspera da viagem para cá de volta. E é impressionante porque, para quem não sabe sobre o prestígio do Prestes, existe um prédio aqui em Porto Alegre que foi feito, não deve fazer uns 10 anos, um memorial Prestes. Os caras fizeram um memorial para o Luiz Carlos Prestes. Sabe quem fez, né? Quem Sabe quem desenhou o prédio? Porto Alegre era a única capital brasileira que não possuía um prédio desenhado por Niemeyer. Aí foi feito numa localização absurdamente linda, na beira do Rio Guaíba, e fizeram essa barbaridade. É um comunista homenageando outros comunistas, né? Exato. Não, e não é feio o prédio, eu acho, pelo menos. Ele é que nem a maior parte dos prédios que o Niemeyer adorava desenhar, é redondo, né? Já viram um prédio redondo? É tudo circular. E a princípio de que não tem um uso efetivo das paredes para colocar armários, não faz nenhum sentido arquitetônico. Mas ok, isso foi meu 20 centavos sobre arquitetura. Ter uma renda extra é sempre importante. Agora na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até R$1.000 por cada empréstimo ou investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br/mutual. Voltando a Olga, então ela conhece o homem e vão vir ao Brasil. Então, qual é o objetivo dela vir ao Brasil? Exato. Ela vem como segurança dele e ela é enviada com ele numa viagem em fins de 34 e ela não vem sozinha, né? Eles não vêm sozinhos ao Brasil. Eles são enviados, não junto com eles, mas para a mesma missão, outros membros do chamado Comintern. O que era o Comintern? O Comintern era a Internacional Comunista. Ela foi fundada pelo Lenin. Em 1919 era praticamente um órgão do Estado soviético e ele tinha como função tanto tentar a revolução em outros países como efetuar uma defesa do regime soviético, porque não vamos esquecer que na época a União Soviética era o único Estado comunista do mundo. Então, assim, aí até para contextualizar um pouco a questão do trabalho da Internacional Comunista... Cuba não tinha acontecido ainda. Não. Cuba é a partir de 59, né? E outros países é a partir de 45. A União Soviética estava sozinha. Então a Internacional Comunista angariava, ajudava a formação de partidos mundo afora, tanto para tentar a revolução nesses países, como para defender os interesses da União Soviética mundo afora. E ela teve, assim, a partir de 28, ela elaborava diretrizes para a atuação dos partidos, para os militantes mundiais fora da União Soviética. E uma delas foi que, em 28, eles passaram a aconselhar os alemães, os comunistas alemães, a atacar não os nazistas, a atacar os social-democratas. Esse foi um erro do qual eles se arrependeram muitíssimo, porque não só a esquerda, como parte da direita conservadora na Alemanha considerava o Hitler meio que uma piada, né? A esquerda achava que ele não era o grande problema, o problema eram os social-democratas que estavam numa coalizão de governo e, digamos, fazendo o jogo do imperialismo, e do lado da direita conservadora alemã, colocaram o Hitler meio que como um anteparo de enfrentamento aos comunistas. Não, deixa esse idiota aí ficar na volta um pouco, daqui a pouco a gente escanteia ele e tira o poder. A gente sabe o que aconteceu, né? Qual foi o resultado. Então, assim, a partir de 28, houve essa orientação de combate dentro da Alemanha. Os comunistas deveriam combater não os nazistas, combater os social-democratas. Com a ascensão do Hitler ao poder, a partir de 34 mudou a estratégia. Eles decidiram, o bicho é mais feio do que a gente pensava. Por quê? Porque quando ele sobe ao poder, ele praticamente liquida com o Partido Comunista Alemão, né? Então a Internacional Comunista muda de estratégia. O que eles fazem? Eles dizem assim, não, agora o nosso negócio, vamos diminuir um pouco o sectarismo, porque eles estavam sozinhos, eles estavam enfrentando todo mundo era inimigo, né? E vamos nos aliar com outros partidos até de centro ou mais moderados
contra a ameaça fascista. Então eles determinam a formação de frentes populares nos países, as famosas frentes populares, né? Uma delas que foi na Espanha, talvez a mais conhecida, que atuou venceu a eleição e depois atuou durante a Guerra Civil Espanhola. E aí que entra o Brasil na história. Porque o Prestes estava já há 4 anos na União Soviética. E ele começa a receber informações dos militantes que estavam aqui, que estava se formando uma tempestade revolucionária no Brasil, que era possível, se eles tivessem alguma orientação, contar com o apoio de forças armadas, que as massas, os proletários se levantariam para derrubar o Vargas, toda essa história, né? Esse assunto chegou a Moscou, dirigentes brasileiros foram a Moscou, convenceram o chefão da Internacional na época, que era o Dmitry Manuilsky. Manuilsky era um sujeito que tinha acesso direto ao Stalin, né? Então, para vocês verem assim, que não era qualquer um, né? E o Manuilsky abriu uma exceção para o caso brasileiro, porque já não era, nessa época, eles já não estavam mais adotando a tática de financiar insurreições diretas, né? Por isso que eu falei para vocês, eles estavam adotando uma tática de se aliar com outros partidos moderados para combater o fascismo. Mas eles abrem uma exceção porque as notícias que vieram do Brasil eram tão favoráveis que decidiram apostar nessa aventura. E aí chegamos a fim de 34, quando a Olga é designada para viajar com Prestes para o Brasil, eles e outros militantes, alguns deles bastante experientes, inclusive de outras lutas revolucionárias, e acabam chegando ao Rio de Janeiro em 35. O Prestes e a Olga viajam durante quase 4 meses antes de chegar ao Brasil. Eles passam em Paris, eles vêm ao Brasil como se fosse um casal, um comerciante português, empresário português muito rico. E vê só, eles conseguiram passaportes falsos na França, com um diplomata ligado ao Oliveira Salazar, um dos governantes mais conservadores da Europa naquela época, para vocês verem como, de fato, existiam comunistas meio que dentro de órgãos onde jamais se suspeitaria, né? Sensacional. Inclusive, agora tu me lembrou, e eu comecei a ver a tua dica, Ricardo, eu recomendo para os nossos ouvintes, a série Trotsky, no Netflix. Eu comecei a ver, muito boa, ela pega uma outra parte dessa história, mas realmente esse sentimento de que o comunismo iria suplantar o capitalismo, que ele ia trazer desenvolvimento, a defesa apaixonada com que os personagens fazem, e essa é muito interessante, né? Como essas pessoas dedicaram as suas vidas para um ideal que foi construído por um homem, né? Que era, teoricamente, era uma teoria, e que não tinha tido os casos ainda de assassinato em massa que ele soubesse, né? Tinha acontecido lá na União Soviética, mas não estava chegando aos ouvidos do resto do mundo ainda, né, Ricardo? Na verdade, o resto do mundo tratava as notícias que vinham da União Soviética como uma intriga dos países capitalistas, né? Então eles tratavam aquilo ali como se, isso é invenção, porque na União Soviética está se construindo uma sociedade nova, mais justa, melhor, isso é tudo invenção. E muitos negaram por muitos anos, né, tudo que estava acontecendo lá dentro. Mas, claro, em algum momento a verdade foi jogada na cara de todo mundo, porque, inclusive, um vencedor de prêmio Pulitzer, o Walter Durant, ele era do New York Times, se não me engano. Ele foi à União Soviética e fez uma reportagem onde ele dizia que nos anos 30 não existia fome lá, né? E outros repórteres que cobriram isso disseram, não, mas isso é falso, né? Bem na época estava acontecendo na Ucrânia uma fome monstruosa, até com casos de canibalismo, e depois tudo se provou que na verdade aconteceu mesmo, não era uma invenção do cerco capitalista, como eles gostavam de falar. Isso aí. Mas até hoje o pessoal ainda não acredita nisso, né? Até hoje tem pessoas que são bastante estudiosas e lideranças pensam que isso tudo é bobagem. Essas próprias cenas de canibalismo, eles dão risada naquela frase famosa de comunista come criancinha, aquelas fotos daquelas pessoas comendo o cadáver dos seus próprios filhos, assim, é uma coisa terrível, e eles fazem piada disso até hoje, né? Isso que tu referiu foi o Holodomor, que aconteceu na Ucrânia, né? Que explica para quem não conhece, segundo maior genocídio, talvez concentrado, não sei. Talvez tenha sido o maior genocídio praticado pela fome, né? Porque foi a tática que o Stalin usou para subjugar a Ucrânia. A Ucrânia tinha muitas terras férteis, tem até hoje as chamadas terras negras da Ucrânia, produzia muito alimento, e eles queriam acelerar a coletivização dos campos, ou seja, tirar os campos dos camponeses, fazer eles trabalharem em fazendas coletivas para produzir uma quantidade de grãos para exportar, porque o objetivo era a industrialização rápida do país. Só que os ucranianos, tanto por terem um sentimento um pouco, alguns deles nacionalistas, como por terem muito apego à sua terra, não aceitaram isso, né? Então eles foram retirados, assim, todas as colheitas, as demandas do partido que vinham de Moscou eram absolutamente impossíveis de ser cumpridas, né?
mas foi uma forma que o Stalin usou para arrebentar com a Ucrânia. E ele conseguiu, porque as pessoas morreram ou emigraram, deixaram suas terras, foram embora, mas teve todo esse horror dos casos de canibalismo, né? Pessoas esperavam sentadas na sala, não podiam sair para ver quem morria primeiro para comer, o filho, ou morria o pai, era o pai que... Então, uma situação, assim, tenebrosa. Tem um livro muito bom sobre isso, que é da Anne Applebaum, saiu em português agora, eu acho que a tradução é A Fome Vermelha. É, A Fome Vermelha. Anne Applebaum, uma historiadora americana. Vou botar no show notes, né? Só, enfim, esse parênteses horrível aí, mas o que aconteceu, a gente tem que falar, foram mais de 5 milhões de pessoas mortas, né? Mais Entre ou menos. 4 e 5, não se sabe o número exato, mas é por aí. Até porque a contagem era muito difícil, sempre foram, esses países socialistas sempre foram muito fechados, né? Então não se sabe exatamente o número, mas foi uma tragédia colossal. E é nesse tempo que a Olga estava recebendo treinamento na União Soviética. Exatamente, foi o período de formação dela, já de atuação fora de lá, né? Quando eles saem de lá, estava acontecendo também uma outra situação que foi uma reviravolta dentro da União Soviética, que foi o assassinato do Sergei Kirov. O Kirov era o líder do partido em São Petersburgo, era considerado um grande rival para o Stalin. Ele era um sujeito bastante popular e ele é assassinado, provavelmente a mando do próprio Stalin, mas só que o Stalin usa isso para denunciar a infiltração trotskista dentro do partido. Então aí ele desencadeia o que se conheceu como os grandes expurgos dos anos 30, onde foram fuziladas cerca de 700 mil pessoas. O Stalin ele assinou mais de 380 listas com nomes para serem fuzilados, tanto dentro do partido como nas Forças Armadas. Tem um documentário eu acho que é da NetGeo ou da History, que mostra o Stalin com essas listas, e ele assinava pessoalmente, pelo menos é o que diz o documentário. Sim. Ele assinava as listas porque ele gostava de bater os olhos na lista, se tivesse alguém antigo ele tirava da lista, porque ele era um cara muito bonzinho com os amigos dele do início, ele tirava algumas pessoas da lista ali, botava um X na frente do nome assim. Eu não sei se essa lista corresponde à verdade, porque muitos dos bolcheviques que estavam com ele desde o período anterior à Revolução foram executados aí. Um deles foi o Lev Kamenev, o outro Grigori Zinoviev, foram mortos justamente aí. Então, não, ele não tinha esse pudor, não. O interesse matava todo mundo. Exatamente, era o poder, e quem tem muito poder e quem comete muitos atos desse tipo acaba ficando paranoico, porque quem pratica muita maldade acredita que em algum momento vai chegar a hora dele. Vocês podem imaginar que ele não dormia nunca na mesma... Chegou um momento já mais pro final, depois da guerra, ou até mesmo nos anos 30. Ele dormia cada dia num lugar, não repetia a cama. Imagine o nível de paranoia. E morreu dormindo depois, né? E inclusive me disseram que, eu nunca vi, mas me contaram que os funcionários, enfim, do local onde ele estava dormindo, se recusaram a entrar por horas no quarto, porque ninguém queria ser a pessoa a acordar o Stalin. Ele não saía do quarto e ficou lá por um bom tempo. Paulo, foi pior. Não tinha médico que quisesse dar o atestado de óbito dele, de tão medo de reconhecer assim, sou eu que vou dar o atestado de óbito que o Stalin morreu. Era nesse nível a coisa. Meu Deus. Esse era o chefe da Olga. Exatamente, a Olga pertencia a um departamento do Exército Vermelho, que era o 4º departamento. Dá para dizer que ele era o chefe dela, ela era uma funcionária desse regime. Mas sorte que esse não foi o comunismo real, né, pessoal? Imagina se fosse o real, o que seria? Esse sempre foi o real, né? Esse sempre foi o real. O comunista de hoje em dia que diz que não. E na época, só quem criticava um pouco esse comunismo institucionalizado eram os trotskistas, que era uma seita pequena. Os esquerdistas radicais do mundo seguiam todos essa linha, né? Stalin era o pai dos povos, esse tipo de questão aí. Eles defendiam a União Soviética. Bom, para vocês verem que o Prestes, vocês podem buscar depois no YouTube, o Prestes foi um defensor da União Soviética até os anos 80 aqui no Brasil. Vocês podem buscar no YouTube um debate dele com o Roberto Campos e vocês vão ver que ele até os anos 80, já com quase 90 anos, ele defendia ainda. Entrevista no Roda Viva, vocês vão encontrar isso. Vou colocar no show notes, então, para quem quiser ver. Eles chegam no Brasil, Olga e Prestes, Luiz Carlos Prestes. E aí, qual era a missão deles? A missão deles era se integrar numa organização que era uma frente ampla dessas, que era uma frente ampla chamada ANL, Aliança Nacional Libertadora, que estava agindo em oposição ao Vargas. O Vargas chegou ao poder em 30, né? E ele governou 4 anos praticamente ao arrepio da Constituição. Ele destituiu praticamente os governadores, colocou interventores e ele só fez uma nova Constituição em 34, né? E já estava formado no Brasil nessa época, não vamos esquecer também, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, que era o grupo fascista. Então o Vargas, ciente de que existia tanto a AIB quanto a ANL,
a IB de caráter fascista e a ANL, que era um grupo que não era formado só por comunistas, mas tinha uma certa preponderância dos comunistas, decreta faz vigir no Brasil uma lei de segurança nacional, porque os comunistas e os integrantes se enfrentavam nas ruas. Conheça o curso da CapTable para Investimentos 4.0, um curso online inédito para quem busca as melhores rentabilidades do mercado. Alguns dos tópicos do curso: o que são e como funciona o crowdfunding de investimentos e empréstimos P2P, quais os tipos de investimentos e como analisar cada oportunidade antes de investir. Além disso, um módulo focado no mundo das startups e como funcionam os investimentos em negócios disruptivos. Tudo isso e muito mais. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br/cap. C de capacidade, A de aula, P de patrocínio. A Olga chegou ao Brasil com o Prestes e o Getúlio Vargas, então, ele já tinha promulgado a Constituição de 34 após a Revolta Constitucionalista de 32. Exatamente. E ele estava a caminho do Estado Novo de 37. É isso aí. O Estado Novo, ele vem bem depois, mas ele é meio que uma consequência de tudo que aconteceu a partir de 35, né? Porque com esses enfrentamentos, em meados de 35 existe uma declaração onde exige todo o poder à ANL e faz uma... Luiz Carlos Prestes, ele já tinha sido declarado o presidente de honra da ANL. E você sabe quem foi que leu essa declaração? Prestes. Não... Vocês falaram dele num episódio recente? Lacerda, eu falei. Lacerda? Sim, tá citado na monografia. Sim, é isso aí. Exatamente. E aí a ANL é colocada na ilegalidade pelo Getúlio, né? E os moderados saem do movimento e praticamente só sobram os comunistas, né? Então, mais pro fim do ano, veja o seguinte, a Internacional Comunista colocou à disposição deles um sujeito que veio dos Estados Unidos, que era o Victor Allen Barron, e ele montou um rádio no Rio de Janeiro, onde eles comunicavam direto com Moscou. Então, eles foram trocando essas figurinhas com Moscou, o Prestes sondando os camaradas dele nas Forças Armadas, rebenta uma rebelião em Natal, outra em Recife, e ele, para não deixar esses camaradas que tinham começado essa rebelião sozinhos, ele dispara essa revolução no Rio de Janeiro também. Só que ocorre o seguinte, o governo do Vargas já estava totalmente ciente daquilo que ia acontecer, porque dentro desse grupo que veio pela Internacional Comunista havia um espião do Serviço Secreto Britânico, que era o Johnny de Graaf. Era o especialista em bombas do grupo, era isso? O especialista em bombas que foi enviado pelo Comintern era um agente do Serviço Secreto Britânico, que passava todas as informações do que estava acontecendo para o Vargas. Então o Vargas estava sentadinho na cadeira, só esperando estourar para pegar todo mundo. Há muito Essa revolução ficou conhecida na história com que nome? Intentona Comunista. Essa é a Intentona. Tá. Essa é a Intentona. Esse nome foi dado, na verdade, pelas tropas que reprimiram o movimento. Não foi dado pelos comunistas. O que é uma Intentona? É uma tentativa maluca, frustrada, digamos assim. Uma loucura, uma aventura. Né? E vejam como as coisas às vezes parecem... o Brasil é muito grande, as coisas, mas às vezes alguns personagens eles estão em momentos históricos mais de uma vez. O Getúlio tentou cooptar o Prestes para a Revolução de 30, dando inclusive dinheiro para ele comprar armamento, e o Prestes não quis. O Prestes levou o dinheiro que o Getúlio deu para ele em 30 e levou para a União Soviética para financiar o movimento internacional. E quando acontece essa rebelião em 35, o sujeito que era o chefe da polícia no Rio de Janeiro, era o Filinto Miller. Filinto Miller tinha participado da coluna Prestes lá atrás, em 1925, e tinha sido acusado pelo Prestes de ser desertor e ladrão. Era essa pessoa que agora ia caçar Prestes, Olga e todos esses enviados do Comintern no Rio de Janeiro. Que loucura, né? Um país tão gigante, com meia dúzia de pessoas trocando figurinha. E umas centenas de milhões de pessoas ali sofrendo com os arroubos dessas pessoas. Nada mais é do que a política, né? É meia dúzia de cara brigando e os outros sofrendo. Mas daí essa Intentona durou o quê? Um dia, dois? Não, os caras foram repreendidos. 4, 5 dias, né? Somando o que aconteceu em Natal, Recife e Rio de Janeiro, foram 4 ou 5 dias, a polícia já estava completamente preparada. E vejam só, esse espião, que era o Johnny de Graaf, ele montou um aparato, porque o Prestes queria guardar um monte de documentos, vários documentos que tinham informações, inclusive informações das tratativas que ele tinha com o pessoal na União Soviética, né? Dinheiro recebido, quem eram os agentes. Então o Johnny de Graaf montou uma bomba num cofre que teoricamente explodiria. As forças de segurança invadiram a casa onde estavam o Prestes e a Olga e pegaram toda a documentação, descobriram tudo. E aí, claro, começaram também a propaganda. Tá aqui, estão recebendo ouro de Moscou,
Foi uma grande propaganda para o regime do Vargas descobrir que realmente Moscou estava envolvida nessa tentativa de revolta. Daí a repressão vocês podem imaginar. Eu dou um exemplo para vocês. Um dos alemães que foi enviado nessa missão, ele é a mulher dele, ele chamava Arthur Evert, e a esposa dele era Elise Saborovsky. Ele foi torturado a ponto de ter ficado louco. Tá? Ele ficou 9 anos preso. Tirem as crianças da sala aí. Ele viu a mulher ser estuprada por soldados várias vezes na frente dele. Isso, não, a gente tá falando do regime de 64, né? Não, tipo, Brasil, não. Eu tô brincando. Porque só no regime de 64 que isso aconteceu, né? No regime Vargas isso não aconteceu, óbvio que não. Não, Vargas é uma pessoa boa, vocês não sabiam? Exato. Estamos em 36. Vocês querem destruir os ídolos brasileiros, é isso que vocês querem. Vejam a que nível chegou a coisa. Os dados oficiais dão conta de que mais ou menos 7 mil pessoas foram presas e torturadas depois dessa tentativa de rebelião, e o advogado que foi nomeado para trabalhar para esses rebeldes, ele chegou a invocar a lei de proteção aos animais. O Sobral Pinto era o nome do advogado, ele chegou a invocar, como assim, não se pode maltratar um cachorro, como é que vocês estão fazendo isso? E ele não era comunista, Sobral Pinto era um conservador, era católico, mas ele chegou a invocar a lei trabalhando como advogado, a lei de proteção aos animais. Então, assim, a repressão foi muito dura, né? Quase todos foram presos, alguns conseguiram escapar, né? Mas a Olga e o Prestes acabaram sendo presos. Depois de alguns meses, eles trocando de casas, eles acabaram sendo presos. E ela estava grávida dele já. Eles acabaram se envolvendo. O que era para ser uma missão profissional dela, eles acabaram se envolvendo e ela engravidou dele. É isso que eu ia comentar, tu botou ali na tua monografia que realmente quando eles fizeram esse trajeto de 4 meses vindo pro Brasil, eles se apaixonaram e viraram um casal. Exatamente, eles eram um casal e ela engravidou e eles são presos juntos, são separados, né? E aí o Prestes, claro, brasileiro, fica preso no Brasil, mas ela com 7 meses de gravidez, judia e comunista, é deportada para a Alemanha nazista. O Getúlio e o Hitler tinham alguma relação assim? Teve encontro deles registrado? Não. Existe alguma coisa de não, existia elogios, alguma coisa existia, assim? O Getúlio, como um antiliberal que era, ele tinha, digamos assim, ele não diria uma inspiração, mas ele tinha uma certa fascinação pelo que estava acontecendo na Europa com esses regimes de mão forte, regimes com uma liderança que comandavam a economia. Então, tanto Mussolini como Hitler, não se esqueçam que o Hitler chegou ao poder na Alemanha depois do Getúlio. O Getúlio chega em 30, o Hitler em 33. Mas o Mussolini já estava desde os anos 20. O que aconteceu foi uma cooperação, inclusive entre as polícias. Existiam policiais da Gestapo trabalhando no Brasil, dando treinamento, né? E dentro do governo do Getúlio, existiam os germanófilos e os que tinham simpatia pelos Estados Unidos. Um deles, que tinha simpatia pelos Estados Unidos, era o Oswaldo Aranha, né? E existia um grupo germanófilo muito forte também, né? Que não queria a constitucionalização do país, que queria o endurecimento que aconteceu depois com o Estado Novo. Mas assim, eles não chegaram a ter nenhum contato Getúlio e Hitler, contato direto, não. Muito bem. E daí ela vai para a Alemanha já estava naquela situação terrível de Hitler com campos de concentração e coisas assim. Já foi direto para isso, já não passou por julgamento nem nada, assim, foi? Ela vai primeiro, como ela estava grávida, ela vai para uma prisão hospital, né? Ela tem a menina nasce, que é a Anita Leocádia Prestes, ela se chama Anita por causa da esposa do Garibaldi, Anita Garibaldi, e Leocádia porque era a mãe do Prestes, é uma homenagem à sogra, no caso, que a Olga fez, né? Então a Anita Leocádia Prestes, ela é viva ainda, até onde eu sei, ela é historiadora também, ela já está com mais de 80 anos, quase 84 anos, né? E ela entrega a mãe do Prestes, houve uma campanha internacional pela libertação deles, né? Tanto do Luiz Carlos Prestes no Brasil, como da Olga e da Anita na Alemanha, mas só a Anita é entregue para a avó e a Olga acaba entrando nesse sistema nazista dos campos de concentração e trabalho forçado. Mas antes até eu queria voltar um pouco ali, quando eles estão preparando então a intentona comunista, também acontece um assassinato por parte do Prestes, Olga e companhia, não acontece? Na verdade, depois que o movimento fracassa e várias lideranças do PCB são presas, existia uma dessas lideranças que tinha uma namorada chamada Elvira Cupelo Colônio, né? E o codinome dela era Elza. E a Elza, ao contrário dos outros dirigentes do partido, ela conseguiu sair, a polícia liberou ela. E ela voltava para fazer visitas ao namorado dela, e a direção do partido achou isso muito estranho. Acharam que ela estava fazendo um jogo de entregar para a polícia onde é que as pessoas estavam se escondendo. Então, parte de uma decisão tanto do Arthur Evert, que era o comandante do Comintern aqui no Brasil, quanto do Prestes, de eliminar ela, né? E essa ordem é dada para alguns membros do partido,
E a morte dela é de uma brutalidade, assim, impressionante. Chamam ela... Esse detalhe eu acho que a gente pode evitar. Tá lá escrito em um pouco mais pormenores lá na monografia. Mas sim, Não, eu só queria, para deixar bem claro, né, porque o Prestes, eu não consegui entender, eu sei que vai voltar pra Olga, pro fim dela, mas eu queria entender como é que o Prestes, depois de tudo isso, ele é solto. Ele é solto, ele acaba sendo... Depois desse fracasso da rebelião, se forma um Tribunal de Segurança Nacional, né? E o Prestes já tinha sido tanto, digamos assim, condenado como desertor, porque o Getúlio ordenou que aqueles que tinham participado da coluna se reintegrassem às Forças Armadas, e ele não quis, o Prestes não quis se reintegrar às Forças Armadas, mas ele é condenado tanto pela rebelião quanto pelo assassinato da Elvira, né? No caso que chamava Elza. A Elza era o codinome dela. Só que o que acontece? Quando o Vargas cai em 45 e termina o Estado Novo, os considerados presos políticos, e vejam bem, quem ordena o assassinato de alguém não é um preso político, mas o Prestes acabou sendo liberado junto com vários outros presos de esquerda que tinham sido presos nessa época da Intentona, né? Então a Intentona é uma escalada importante no degrau para o Prestes depois instaurar o Estado Novo. Outro degrau... Prestes não, pro Getúlio. Getúlio, desculpa. Porque depois, em 37, vejam bem, surge a notícia que existia um novo plano comunista para tomar o poder no Brasil, chamado Plano Cohen. Esse Plano Cohen, na verdade, era uma farsa, ele não existia. Ele foi escrito por um oficial das Forças Armadas, um integralista, Olímpio Mourão Filho, né? E foi dado como verdadeiro. O Getúlio se dá um alto golpe, fecha as instituições, censura a imprensa, fecha cada vez mais o regime, que na verdade era a intenção dele desde o começo. E vocês sabem que o Olímpio Mourão Filho, 30 anos depois, é o mesmo oficial que coloca as tropas na rua no golpe de 64. É o primeiro a colocar as tropas na rua. Então, mais uma vez, aí a história, a mesma figura, participou de 2 momentos digamos assim, de autoritarismo na história brasileira, né? Sim, o afobado, aquele do nosso episódio com Lacerda, o Lucas Berlanza fala o cara que foi um afobado, porque não estava combinado aquilo, né? Ele pegou e saiu antes de todo mundo. Foi ele que escreveu, provavelmente, esse plano Cohen, que era um falso plano de um novo golpe comunista que deu origem ao Estado Novo do Getúlio Vargas. Uma fake news. Eu ia comentar que o Prestes é impressionante, né? Porque ele fez uma coluna militar, foi contra o governo federal, né? Depois ele faz uma intentona comunista, ele participa de assassinato, não só na coluna, como depois mata gente, e não só isso, fica solto e ganha monumento. E tem gente que defende ele publicamente. É incrível. Mas a capacidade. Relações públicas desse cara é sensacional. E morre com 92 anos. Faz pouco tempo, né? Ele morreu em 1990, né? 1990 ele morreu. Antes da gente ir lá pra Olga, segura, vamos só falar do Prestes mais uma coisa. E durante o 64, durante a ditadura, o que era o Prestes? Ele estava fora do Brasil? Ele fez parte de algum movimento ou ele já era um... Não. Prestes era uma liderança do PCB. Ele era uma liderança do PCB e ele estava se aproximando do João Goulart, né? Então, quando tem o golpe, mais uma vez, são apreendidas as famosas cadernetas do Luiz Carlos Prestes, invadem um apartamento onde ele morava e descobrem nomes, endereços. Então, ele falhou em 35, quando deixou essa documentação escondida no cofre e várias pessoas foram presas. E em 64 ele falha de novo e dá origem a mais uma série de prisões dentro dos quadros do PCB. E ele vem a morrer depois com 92 anos. É uma figura histórica também que passou por diversas coisas impressionantes. E a Olga lá, como é que tava a Olga? A Olga, 64, ela já tinha morrido, né? Mas claro. A Olga, como é que foi lá? Quando ela chegou, daí ela teve a Anitta voltou pro Brasil. Exato, muito depois, porque a família do Prestes estava no México, né? Enquanto o Getúlio continuava no poder aqui, eles não puderam voltar. Então, e a Olga já não tinha mais família, porque, certo, todo mundo era judeu, já tinha tudo ido para campo de concentração. O pai da Olga morre ainda nos anos 30, mas ele tem uma morte que não é associada ao nazismo, mas a mãe dela morre em campo de concentração. E ela tinha um irmão. A mãe renegou ela completamente, né? Por essa militância. E aí a gente pensa, por mais que a gente pense, por exemplo, assim, não, mas tudo que aconteceu com a Olga foi em razão desse envolvimento dela com a União Soviética. Eu corro o risco de dizer até que não, porque mesmo que ela não tivesse se envolvido com isso, o fato de ela ser uma judia dentro da Alemanha poderia ter levado ela a exatamente o mesmo destino que ela teve. Mas ela teria feito muito menos maldades, né, se ela não tivesse saído de casa, provavelmente. Ela foi vitimada por um regime totalitário trabalhando para outro regime totalitário. Esse é o fato, né? A tragédia da vida dela, e vocês que leram a monografia, em nenhum momento eu faço nenhum tipo de consideração
consideração debochada, porque não é o caso. Quem sofre uma violência desse tipo, né, não merece nenhum tipo de consideração assim, mas a tragédia da vida dela não pode ocultar o que era a militância política e o estado pro qual ela trabalhava. São coisas separadas. Esse é o ponto central da tua monografia, na minha opinião, assim. Foi o cerne dela. Mas tem mais coisas da tua monografia pra gente tocar ainda. Só pra dizer sobre o fim da Olga. Ela morreu numa câmara de gás, né? Exatamente. Ela fica por mais ou menos 4 anos nesse sistema de trabalhos forçados, né? Ela troca muitas cartas ainda com o Prestes e com a mãe do Prestes, né? Ela recebe, inclusive, fotografia da Anitta, né? Porque a Podia menina se comunicar quem tava lá dentro? Exatamente, assim, ó, porque esse quadro mais sombrio dos campos de concentração que a gente conhece, ele se dá principalmente a partir de 42, e principalmente a partir do momento que a Alemanha se dá conta de que vai perder a guerra. Com a derrota em Stalingrado das forças nazistas, o regime se deu conta de que não ia se sustentar na guerra por muito tempo e começou a acelerar o processo de solução final, né? A partir de 42 por aí, que começa o extermínio mesmo em massa. Mas essas pessoas estavam trabalhando em campos já, ela mesma estava desde 38, Olga. Inacreditável. Voltando então agora para a questão do cinema, porque foi feito esse filme e realmente eu não vi o filme, então eu não vou comentar, mas tu, Ricardo, como historiador e como alguém que então estudou a história à volta, faz esse relacionamento com o filme, como é que tu acha que o filme retratou ela? Tu acha que foi uma maneira correta? O que tu acha? Pontos positivos e negativos. Olha, o sofrimento dela eu acredito que está muito bem retratado. O que não está bem retratado e o que não é contextualizado é o regime soviético do qual ela fazia parte. Então, por exemplo, o nome de Stalin não é falado uma única vez durante todo o filme. Alguém que não conhece absolutamente nada de história, e a maioria das pessoas que assistiram esse filme, só no cinema foram 3 milhões de pessoas na época. Então, ninguém saberia calcular quantas pessoas já assistiram esse filme e ficaram com essa mesma impressão. Então, quem não tem conhecimento do que era o regime soviético é capaz de imaginar que ela era uma sonhadora, querendo transformar o mundo, e caiu nas garras do Getúlio e acabou morrendo num campo de concentração. Então o filme é muito mal contextualizado. O problema do filme é esse. O diretor, nas entrevistas que ele deu, que é o Jaime Monjardim, ele refere que queria retratar uma heroína e que não queria fazer um filme político, queria fazer um filme mais ancorado na parte amorosa, né? O filme tem um clima meio de novela, assim. Mas quando ele omite parte dessa história dela, claro, ela é mostrada ali fazendo treinamentos, mas não tá esmiuçado ali. Não tem a tirania que era o regime do Stalin na época. Isso não aparece em nenhum momento. A referência que tem, ela diz assim, não, as pessoas estão passando fome. Quando ela está chegando, ela fala assim, as pessoas estão passando fome, mas há liberdade. Não, tudo que não havia na União Soviética do final dos anos 20, dos anos 30 era liberdade. E é mostrada a intenção dela de receber esse treinamento e tal, as intenções espúrias? Não, a questão é que ela era muito determinada. Vejam bem, ela é retratada tanto pela Anita Leocádia, que é a filha, como pela própria mãe dela, como uma fanática. Então, assim, ela vai consciente. A filha reconhece ela assim, hoje? Claro, a Anita Leocádia escreveu bastante até sobre o pai e a mãe. Tem aqui, ó, esse aqui acho que foi o último livro que a Anita Leocádia escreveu. Vai estar no show notes. Olga. Uma comunista nos arquivos da Gestapo. Né? E ela escreveu um livro sobre Prestes também, vários livros, mas esse aqui acho que é um dos últimos que ela escreveu sobre Prestes. Então a Anita Leocádia, ela reconhece o radicalismo da mãe. A Olga Benário era uma militante muito disciplinada, era uma soldado mesmo do movimento internacional, não dá para ter dúvida disso. Ela não era uma romântica, assim, que entrou numa aventura e se deu mal. Na tua monografia, essa parte que tu fala do filme, tu tem um nome bonito pro capítulo, que é análise fílmica. A análise fílmica que tu fazendo uma relação, tu bota algo que é muito interessante para uma pessoa leiga ver um historiador falando, né? O contexto em que o filme foi feito, né? Tu bota todo o contexto, porque o filme ele é de 2004, Lula 2 anos no poder, a coisa do Brasil fervilhando, assim, para o Brasil tomando um outro rumo, né? Um rumo novo, e daí, tipo, se abraçando numa heroína do passado, tem verbas monumentais públicas para se fazer esse filme, toda essa áurea em torno dessa personagem esquecida que é reavivada para aquilo dali, se coloca os principais atores da Globo para se fazer esse filme, produção da Globo, né, e distribuição da Globo, se eu não me engano. Exatamente. Então, assim, tá toda a máquina da maior qualidade brasileira destinada para se fazer essa heroína. Tem uma narrativa, inclusive, que tu cita na tua monografia, uma narrativa de novela, né, que uma das críticas que o
Monjardim. Diretor Monjardim. Monjardim é outra coisa que dá pra gente falar. O cara da família Matarazzo, o cara quatrocentão brasileiro, muito rico, se envolvendo com isso. Isso dá pra gente considerar qualquer filme com esse contexto, assim, a gente tem que considerar, quando tu vê um filme, tem que entender o contexto, não do que ele tá contando só, mas o momento que ele tá sendo lançado e o porquê que ele tá sendo lançado. Exatamente. A questão da história, do filme que conta algum tipo de história, claro que você pode analisar tanto a história contada no filme, mas o efeito que ele pretende produzir em determinado momento histórico. Existe um historiador, o filósofo, mais para filósofo que para historiador, que era o Benedetto Croce, que ele dizia que toda a história era contemporânea, né? Tudo que é estudado e tudo que é falado em termos de história é para refletir hoje. Ninguém se ocupa de temas que não tenham nenhuma repercussão hoje. Então, eu até não avancei muito nesse ponto, porque não encontrei elementos para seguir nessa discussão. Mas por que, em um momento de democracia no Brasil, fazer um filme glorificando uma funcionária do regime do Stalin? Né? Essa é uma pergunta para mim que não teve resposta. Eu realmente não encontrei. Eu não encontrei nenhuma ligação, tanto do Monjardim como da roteirista, com algum partido ou algo do tipo. Mas é realmente uma coisa meio subliminar para criar uma impressão boa, mesmo que não tenha grandes discussões políticas no filme. O espectador leigo, ele acaba ficando um pouco no subconsciente dele aquilo ali. Exato. Tu dá um ótimo exemplo também, que é o Diário de Motocicleta, né? Que é mais ou menos dessa mesma época aí. Da mesma época, exatamente. Então, mostra também o sonhador Che Guevara, vendo as coisas erradas da América Latina, né? Mas não mostra ele lá em Lacabanha mandando fuzilar o pessoal, né? Nem discursando na ONU, dizendo fuzilamento, sim, fuzilamos, e vamos continuar Continuaremos fuzilando quando seja necessário. Exato. Cara, muito bom. Olha, realmente é impressionante. Tu botaste ali na monografia, que eu adorei, sobre o filme e a história dela. Abre aspas, é o fascinante encontro da arte com a história do fascismo, do comunismo e do Brasil na era Vargas. Que subtítulo, hein? Então recomendo demais a monografia do Ricardo, vai estar na show notes ali o link para vocês acessarem. Umas 52 páginas, barbadinha. E o Ricardo, ele contextualiza não só então a história da República de Weimar, como depois o treinamento dela na era de o que estava acontecendo na União Soviética na época, e depois a era Vargas, e volta depois para a Alemanha com o nazismo. Então é uma personagem que percorreu o mundo, fez coisas atrozes, mas que enfim, não deixa de ser uma pessoa que sofreu. Exato, sofreu muito. E é impressionante pensar isso, como é que isso, Ricardo, queria pegar a tua opinião. Como uma pessoa idealista, né, fanática, que nem tu comentaste que a filha dela considera, como uma pessoa fanática conseguiu ter tanto impacto, né? Mesmo que não tenha sido de sucesso para ela, mas ela teve muito impacto. Tu acreditas que esse fanatismo é possível hoje uma pessoa, enfim, replicar esse tipo de um fanatismo a ponto de conseguir passar por cima de tanta coisa assim? Com certeza. A gente já conversou mais sobre isso aí no primeiro episódio que eu participei, que foi o 23, né? Mas as ideologias, e principalmente nessa época, anos 30, anos 20, a União Soviética foi um farol para todos esses radicais de esquerda. Eles abraçaram a causa da União Soviética, assim, fizeram daquilo ali a vida deles, né? Eu só queria fazer não diria uma correção, Paulo, assim, ela não cometeu atrocidades, né? Ela em si, ela não cometeu atrocidades. Ela trabalhou para um regime que era um regime de pura atrocidade, digamos assim, né? Ela não participou do assassinato daquela guria? Bom, claro, ela estava junto com o Prestes, certamente discutiu essa morte da Elsa junto com ele, e, bom, pode considerar essa. Eu digo assim, ela não estava participando do que estava acontecendo na União Soviética em termos de perseguição e tal, mas ela era uma funcionária desse regime. E para vocês terem uma noção do grau de fanatismo e do dogmatismo da Olga Benário, pelo que eu sei, não consta em nenhum outro livro, mas consta nesse livro da Anita Leocardi, que teria sido oferecido. Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo, né? Que teria sido oferecido para ela nesse período que ela estava presa na Alemanha, que ela fosse libertada e fosse exilada, em troca de algumas informações sobre o trabalho dela na Internacional Comunista. E ela não aceitou. Ela preferiu... Claro, provavelmente os nazistas não soltariam ela, né? Por ser judia e comunista, não soltariam ela. Mas, de parte dela, ela não aceitou entregar o funcionamento do movimento comunista, o que ela sabia, e nem companheiros, em troca de ter liberdade e poder viver a vida com a filha dela. Então, assim, isso, além de denotar talvez uma firmeza de caráter, mas demonstra também muito fanatismo, né? Ela morreu convicta das ideias que ela defendia. Exatamente. Ela não abriu mão em nenhum momento. Que loucura. Que história essa?
personagem global. Quando nós recebemos a proposta de pauta, eu fiquei, mas parece ser um tema não muito interessante, mas quando eu li a tua monografia, eu mudei completamente. Que tema interessante falar sobre essa pessoa, e deve ter muita gente na história do Brasil que a gente acaba não sabendo, que são interessantes pra gente poder saber da história deles. Ela poderia ter sido, hein, Júlio? Ela poderia ter sido, em caso do sucesso daquela revolta em 35, se o Prestes assumisse o poder, porque a ideia era essa, da rebelião de 35, era o Prestes assumir o poder, primeiro num regime junto com essas forças de coalizão, mas posteriormente um regime voltado ao socialismo e comunismo sob orientação de Moscou, certamente isso, ela teria sido a primeira dama do Brasil, né? Sim, loucura. E uma palhinha para uma discussão futura, Ricardo. Tu vê algum, porque eu li um artigo no final de semana, que eu vou botar no show notes, que eu recomendo a todos lerem, quem quiser, que é um artigo do Ray Dalio, é o prefácio de um livro dele, ele comentando sobre a, evolução da sociedade humana e tal, e ele comenta que ele enxerga muitas similitudes entre o período 1925, mais ou menos, até 45. Pega ali, então, a Grande Depressão Americana e depois culmina na Segunda Guerra Mundial e tal, com o período que a gente está passando agora, em termos econômicos e do que estar por vir de instabilidade política e tal. Tu enxerga alguma coisa nesse sentido? Tu enxerga algum risco totalitário no que a gente visualiza aí pela frente, cara? Eu acho isso é só uma palhinha, porque eu acho que isso dá um episódio inteiro sobre o assunto. Não, o risco totalitário, eu acredito que sempre existe. Não nos moldes do que aconteceu nos anos 20 e 30. Até eu queria não retomar porque não vai dar tempo, mas no episódio esse do Carlos Lacerda vocês falam que a história no Brasil se repete, né? Eu diria que ela não se repete, porque a história não se repete nunca. A história é sempre com atores, por mais que sejam às vezes os mesmos, mas os contextos são diferentes. Só que o que se repete às vezes são as ideias. As ideias que permeiam o debate político brasileiro, elas têm se repetido praticamente nos últimos 100 anos. Se vocês pegarem os tenentistas lá, vocês vão ver as Forças Armadas como guardiã da nação, vocês vão ver depois, durante os anos 30, a questão das elites, vocês vão ver tudo que a gente vê, esse debate de hoje. Ele é um debate que está há mais ou menos 100 anos aí circulando. O Deus, Pátria e Família era o lema dos integralistas em 32. Que depois, 64 tinha a faixa aquela lá naquela manifestação, então, com essa mesma frase. Imagina, os integralistas usavam Deus, Pátria e Família em 1932. Barbaridade. Cara, tu já deu um monte de dica de livro aqui no decorrer do episódio. Tu tem mais alguma que ficou aí? Não, assim, um livro que retrata bastante, foi um dos primeiros a sair de alguém que tem estudado nos arquivos soviéticos, é o Camaradas do William Vac. É um livro que tem alguns equívocos aqui, até porque tinha coisas que ele não tinha como saber, porque estavam erradas nos arquivos em Moscou, né? Esse é um livro interessante. Ele deve estar fora de catálogo já, mas em estante virtual, algum lugar assim, não sei se encontra aí, né? E alguém que quiser saber mais sobre esse James Bond da vida real, que foi o Johnny DeGraff, aqui, que é o Johnny, né? Que legal, cara. Que foi o espião que delatou. Foi o espião que delatou essa rebelião comunista pro regime do Vargas. Então tá, cara, muito obrigado por esse papo, muito obrigado por esse episódio em vídeo. Quem está nos ouvindo, a gente tá com todos os nossos episódios em vídeo, hein, pessoal? Então, assim, esse é o primeiro episódio que aparece o nosso amigo Ricardo. Ricardo, muito obrigado. Da Fria Cassino, diretamente para o mundo. Ventania, chuvinha, tá boa coisa por aqui. Já termina o episódio com uma missão aí, Ricardo. Vai pensando no próximo Conexão Cassino, porque, olha, vai ter que ler muito mais, porque é impressionante a quantidade de bibliografia que tu cita. Parabéns, por isso que é diferenciado dos episódios do Ricardo, são muito elogiados. Já fez pra ele. Exatamente. É pura verdade. Obrigado. O pessoal curte muito o teu conhecimento e as tuas fontes, assim, porque a gente acompanha pelo nosso show notes, o pessoal vai lá atrás do que tu indica. Tá certo. Valeu. Um abraço pro Ricardo. Um abraço. Um abraço. Até a próxima.